Olá, bem-vindo à sua sessão semanal de terapia astral. Por aqui a gente vai falar sobre histórias que acontecem na vida na Terra com o ponto de vista do céu. Bora para a sessão de hoje? Você já parou para reparar a diferença que existe entre quem você é em essência e quem você aparenta ser? Brava, da cara fechada, muito exigente, esses são alguns adjetivos que eu já ganhei de pessoas que me conheceram muito superficialmente. Mas tem um probleminha aí. Eu sou uma taurina raiz, muito teimosa e me recuso a entregar a narrativa da minha vida na mão dos outros, principalmente pessoas que mal me conhecem. Então, cá estou eu para a gente discorrer sobre esse e N outros assuntos da vida nos próximos episódios. Na astrologia, esse gap entre essência e aparência se dá entre o seu signo solar, que é aquele que todo mundo conhece, no meu caso, touro, e o seu ascendente, que é basicamente uma máscara que você usa para viver ou sobreviver em sociedade. E para mim, esse ascendente está em câncer. Mas antes de entrar nos casos de onde esse ascendente meu em câncer me leva, vamos fazer alguns combinadinhos aqui, dado que esse é um episódio de piloto, preciso apresentar algumas coisas para vocês. A primeira delas, preciso me apresentar. Meu nome é Isadora Carrijo, mas você pode e deve me chamar de Isis, não vou estar achando que você está brigando comigo. É bom que já diferencia os haters, né? Assim, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, não tenho essa pretensão, não é mesmo? Num tweet, nasci no interior de Goiás, hoje em dia moro numa ilha, há 10 anos trabalho com marketing e astrologia e separados. Nesse podcast é a primeira vez que eu estou juntando essas duas versões profissionais que eu tenho dentro de mim. Tomara que dê certo, né, gente? Dúvida genuína, isso foi um tweet? O meu melhor amigo, quando ele fala isso, ele costuma tentar ser breve, mas ele passa uns 20 minutos discorrendo um assunto sem parar. Bitu, te amo. Brincadeirinha. Agora sobre os combinados. A primeira temporada do Terapia Astral pode parecer um grande monólogo egóico meu, mas eu juro que não é essa a intenção. A ideia é que eu, meu mapa astral, minhas revoluções solares, sigamos como cobaias de vocês, para que entendam como a astrologia se aplica no mundo real e tentar desmistificar de vez aquela máxima de ai, é que eu sou do signo tal, mas não tenho nada a ver com ele. A astrologia não funciona, não existe. Aquelas análises profundas de especialistas de nada, sabe? Não pretendo ficar falando de mim eternamente, até porque meu ascendente em câncer gosta de me deixar bem protegidinha na minha conchinha, quietinha, tô com a minha vida, sem encher o saco de ninguém. Mas tem outros lados do meu mapa astral que me fazem uma pessoa falante, eventualmente, dependendo da situação. Mas isso aí é um assunto para um outro momento. O segundo combinado é que, por eu estar me colocando nesse lugar de cobaia, eu também estou indo para uma seara de muita vulnerabilidade. Então, peço compaixão de vocês com a Isadorinha. Peguem leve comigo, tá? Vou falar bem, vou falar mal de mim, vou me criticar, vou passar uns panos. E é isso aí, é uma grande sessão de terapia aqui. O terceiro combinado é que, por falar de histórias da vida, por mais que eu goste muito de estar sozinha, ninguém vive isolado nesse mundo, né? Então, eventualmente vão ter histórias que envolvem outras pessoas, mas essas pessoas não escolheram ser expostas aqui. Então, inspiradíssima na maior podcaster desse Brasil, Déia Freitas, do Não Inviabilize, eu vou anonimizar os envolvidos. Vou mudar nome, cidade, quando necessário, cargos, empresas, enfim. Vou me esforçar ao máximo para que eu não exponha ninguém desnecessariamente aqui. Mas quando fizer sentido também, vou falar nomes de pessoas, geralmente quando eu for enaltecê-las e fizer sentido para o podcast e para a vida delas. O quarto e último combinado é que eu não pretendo que aqui seja uma grande aula, um tecniquezão de astrologia. Na verdade, a astrologia vai ser uma cerejinha do bolo nesse projeto. O core do podcast é falar sobre histórias da vida, temas que são comuns a todo mundo. Para quem não conhece um mapa astral, ele é dividido em 12 casas e cada uma delas fala sobre diferentes áreas da vida. E todo mundo tem um mapa astral e todo mundo lida com todas essas questões da vida. Então, a astrologia vai entrar depois, durante, no meio, o, como a tagline do podcast diz, um ponto de vista do céu, mas não o principal assunto. Assinar o contrato? Tamo combinado? Então bora? Bora! Semana passada, depois do Jogo do Brasil, eu encontrei com uma amiga aqui da ilha e a gente estava conversando sobre o podcast. Ele é um baita designer, então a gente estava falando sobre o Brand Book do Terapia Astral. Para quem não conhece, é basicamente um documento que organiza a personalidade da marca, né?
Quando uma marca vai ao mundo, ela precisa ter um território identificável ali. Tipografia, paleta de cores, fotografia, iconografia, elementos gráficos, enfim. Não que você precise de um guia de marca para lançar um podcast, mas marqueteira que sou, a partir do momento que eu decidi que eu ia colocar esse projeto no ar, eu decidi que ele não ia ser só um podcast, é a minha primeira empresa oficial, então eu quis fazer o pacote completo, sabe? Barba, cabelo e bigode. E não me arrependo nem um pouco, porque eu tô muito apaixonada pela marca da terapia astral. Antes de voltar ao ponto da conversa com meu amigo, um parênteses importante disso. Eu queria enaltecer, agradecer aqui a Gabriela Laroca, que é uma designer maravilhosa com quem eu trabalhei há 5 anos atrás, quando ambas éramos analistas júniores num banco, ralávamos coco pra caramba para entregar 1000 campanhas, pressão, correria doida, e não imaginava que poucos anos depois a gente estaria junta construindo minha primeira marca, e ela conseguiu pegar exatamente a essência do que eu queria e construiu isso de uma forma muito, muito linda. Eu tô muito orgulhosa da entrega dela, muito feliz pela entrega dela. Enfim, obrigada, Gabi, diva mais maravilhosa, responsável por essa identidade visual. Prometo que eu vou cuidar dela com todo o carinho do mundo e tentar aplicar da melhor maneira possível nos desdobramentos, mesmo não sendo designer. Vou me esforçar, estou me esforçando. Agora, de volta para a conversa com meu amigo, a gente estava falando sobre os atributos da marca, né? Que ela vai navegar em 2 extremos, vocês vão percebendo com o tempo. Existe um lado que é acolhedora, transformadora, muito empática, mas parafraseando a mim mesma, quando eu estava passando o briefing de criação para a Gabi, não é uma senhorinha fofinha sentada no sofá te ouvindo e passando a mão na sua cabeça. É mais uma bruxona do gato preto com muita bagagem que vai te falar umas verdades nuas e cruas, mas que eventualmente pode te ajudar a crescer. Então, o outro lado dela é provocativa, é forte e ácida. E aí, na conversa com meu amigo, eu estava falando que a marca não sou eu, mas como é um podcast, o rosto, o tom, a forma de falar, vai ter muito de mim aqui, não tem como. E eu tenho esses 2 extremos dentro de mim. Eu tenho um lado muito fofinho, muita gente que não me conhece direito aqui pode duvidar, mas eu tenho. Mas depois de tomar muitos tombos da vida, eu aprendi a criar uma casca de proteção e levemente ácida quando necessário, sem medo hoje em dia, gente. E aí ele riu, fez uma cara de reflexivo, assim, e falou: "Realmente, eu já vi as pessoas tendo essa percepção de você mais dura. Por que que você é tão fofinha comigo?" Pausa dramática. E aí eu respondi: "Porque você me deu a oportunidade de me mostrar para além da superfície. Ele quis me conhecer para além da primeira impressão que eu passei, ele não parou no meu acidente, ele quis me conhecer como pessoa mesmo." Esse tema desperta alguns gatilhos em mim, porque quando eu me mudei para Ilhabela, eu tinha acabado de sair de uma empresa global de tecnologia onde eu não tinha me encaixado definitivamente, estava burnoutada. Então, imagina como é que estava a cabeça do palhaço. Tinha acabado de entregar meu apartamento em São Paulo, que eu levei 8 anos para montar tudo lá. Doei praticamente quase tudo que eu tinha, vendi poucas coisas que eu consegui em pouco tempo. É aquilo, né? Quando você está naquele lugar sombrio, você de alguma forma tenta se movimentar para sair daquilo. E foi o que eu fiz, foi o que eu consegui fazer na época. E aí eu me mudei para a ilha e num primeiro momento eu fiquei focada nos atendimentos de mapa astral que eu já fazia, era uma receita garantida que eu tinha ali, e em procurar uma casa aqui em Ilhabela, porque, pasmem, eu me mudei para cá, sem ter um lugar fixo para morar. Coragem, né? Pois é, eu tive. Só que no segundo mês apareceu uma oportunidade profissional num lugar que eu já era cliente há alguns anos e, pô, feliz, eu topei, falei: "Vambora, né, vai ser ótimo." Tadinha de mim. Não sei se por ainda estar naquele lugar obscuro, né, doente, porque sim, quando uma pessoa tá burnoutada, gente, ela tá doente, a cabeça dela não tá operando no modo normal. É como se o instinto de sobrevivência que a gente já tem naturalmente ficasse potencializado a sei lá qual potência. E sabe aquela cena do Divertidamente que a ansiedade perde o controle e dá um bug em todo o sistema, que a alegria não consegue pegar ela? Era mais ou menos aquela vibe ali que eu estava, minha cabeça estava num lugar meio
dark. E eu tava tentando sair daquilo, né? Me esforçando para sair daquilo. E aí eu imaginava que nesse lugar as pessoas que trabalhavam lá eram leves, amigas, próximas, porque teoricamente é um ambiente propício para isso, mas ledo engano. Não foi a realidade que eu encontrei. A imensa maioria do corpo de funcionários lá decidiu me julgar pela minha cara de brava e por ser a menina do marketing. E isso é um outro tópico sensível, quem é do marketing vai me entender. Geralmente pessoas de outras áreas que veem o marketing trabalhando pensam que a gente tá ali, de oba-oba, fazendo nada da vida, gravando um videozinho, ai, é só um videozinho, é muito fácil e tal. Meu Deus, que dó. Minha vontade era de colocar essas pessoas para trabalhar com os chefes que eu tinha. Para responder as mensagens que eu recebia domingo 6 horas da manhã, domingo 11 horas da noite, de se colocar no meu lugar de PJ e não ter um dia de folga, por mais que houvesse o combinado, ele nunca era cumprido, de não ter os benefícios de CLT que eles tinham, enfim. Mas o ponto é que nos primeiros meses, essas relações de trabalho não foram simples para mim. Hoje em dia eu não coloco a culpa toda neles, porque, claro, eu não estava com a cabeça muito boa, eu estava mais fechada, mais reclusa, eu estava sentindo onde que todas aquelas decisões grandes que eu tinha feito de mudança iam me levar e se eu ia conseguir sustentá-las, né? E uma coisa é você fazer uma mudança, outra coisa é você sustentar uma mudança, e o sustentar é a parte mais difícil, não é mesmo? E o engraçado é que pouco tempo depois, muitos, não todos, mas muitos desses funcionários que me julgaram pela minha aparência inicial, depois de me conhecerem mais profundamente, vieram falar comigo com essas palavras assim: Nossa, Isa, quando você chegou eu te julguei, eu falei pro fulano, meu Deus, olha a cara daquela menina ali, mas depois de te conhecer eu vi que você não era nada aquilo do que eu imaginei. E sabe qual que era o momento em que eu estava quando esse comentário foi feito? Eu tinha acabado, de realmente estar na ilha pronta para começar essa mudança. Eu só tinha um mochilão nas costas, eu não tinha casa aqui, eu não sabia se eu ia conseguir me sustentar financeiramente, as fichas estavam caindo e minha cabeça estava a milhão. Então, como eu podia estar com uma cara mais feliz do mundo? Complicado, né? É difícil a gente julgar as pessoas por uma primeira aparência, assim, você nunca sabe pelo que a pessoa está passando, né? Daí, com o tempo, eu fui percebendo que talvez aquele peso não era muito sobre mim, quem eu era. A gente nunca é o centro das atenções das coisas, gente. A grande maioria das pessoas que estavam ali estavam extremamente frustradas. No livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, ela fala que o cinismo é uma grande máscara para um coração partido e traído. Gosto de pensar que eu passei pelo que eu passei não por ser quem eu sou, mas por todas as experiências que todos nós estávamos vivendo ali naquele lugar. Acho que todo mundo estava encontrando um jeito de se sentir melhor ali, e acredito que o ser humano tem isso, né? De você fazer comparações com fulano ou com Beltrano para se colocar num lugar de superioridade, de não, olha como eu tô bem em relação a fulano. Meu treta, né? Mas o ser humano é assim. E um ponto que reforça o peso ou a verdade disso é que hoje, 2 anos depois, não tem ninguém que trabalhava na minha época lá, nesse lugar. Acho que tem uma pessoa só. Turnover bizarro. E a Bell Hooks também diz que nós não temos que amar, nós escolhemos amar. E Deus foi muito bom comigo, porque eu consegui extrair dali poucos, mas bons amigos, como esse que escolheu não me julgar pela minha aparência, que decidiu me conhecer melhor, me ajudou em inúmeros momentos que eu precisei aqui na ilha, outros amigos também, que me ajudaram a conseguir casa aqui, mais de uma, que é uma coisa muito difícil em Ilha Bela, diga-se de passagem, enfim, e que ainda me fazem companhia até hoje. É aquela máxima, né? Não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade, a essência do que você tira das coisas. Agora, voltando sobre o ascendente, lembrando que ele diz muito sobre a primeira impressão que você passa, o seu temperamento básico, o que é mostrado logo de cara para as pessoas. O meu é em Câncer. E aí, uma coisa para vocês aprenderem logo de cara nas análises de mapas que vocês podem eventualmente querer fazer. Sempre que você analisa o signo em que uma casa astrológica passa, busca também onde está o planeta que rege aquele signo. Então, no meu caso, eu tenho ascendente em Câncer. O regente de Câncer é a Lua. Minha Lua está em Peixes, na minha casa 9, conjunta a Lilith. Olha o astrologuês que ela disse que não ia vir. Vou voltar para o que isso significa.
Em resumo, inicialmente eu passo uma impressão de retraída, fechada, tímida, para quem não me conhece. Quando eu falo isso para os meus amigos, eles falam assim: Isadora, você é tímida? Mas é porque eles me conhecem em essência. O meu ascendente é para quem não nos conhece tão bem assim. Um ascendente em câncer, ele chega sem querer ser o centro das atenções, vai meio que pelas beiradas, tem uma tendência a se importar e querer cuidar muito do outro, mas também tem um potencial de se magoar com muita facilidade. E é aí que câncer cria essa casca, esse muro de segurança em que ele só sai desse lugar quando ele se sente muito seguro para isso, quando o ambiente de segurança ali é criado para que os cancerianinhos abram seu coração sensível. E eu sou bem assim. É muito difícil alguém conseguir me tirar da concha rápido, porque eu já me magoei muito na vida com pessoas, já me decepcionei muito. E, enfim, meu ladozinho ácido nasceu daí. Experiências, né? Naturalmente sensível aos ambientes, ainda mais com esse regente de câncer que é a lua em peixes, eu sinto a energia dos lugares, das pessoas a quilômetros de distância. Tô dando uma metáfora aqui, né? Eu tenho uma facilidade absurda para ler pessoas. Quando alguém tenta mentir para mim ou omitir alguma coisa, eu vejo nos olhos da pessoa. Quando alguém fala mal de mim pelas costas e depois na minha frente vem pagando de amigo, eu sinto, é como se a pessoa estivesse falando tudo que ela falou pelas costas na minha frente em energia. Dizem que os olhos são a janela da alma, né? Eu converso olhando nos olhos, então eu reparo bastante nisso. Mas eu não costumo fazer nada a respeito hoje em dia, eu só entendo, respeito a energia que eu sinto. Tem que ver às vezes se não é uma loucura da minha cabeça, né? Porque às vezes uma noia ou outra entra no meio do caminho aí. Mas eu não falo nada. Eu basicamente ajusto a prateleira da amizade em que essas pessoas estão na minha vida. Simples e direto. Nem sempre eu confronto, eu tenho aprendido a cada vez menos me importar e reagir ao comportamento dos outros. Deixa a pessoa acreditar nas mentiras dela, a conta vai chegar e esse boleto não vai vir para o meu endereço, é no dela. E aí, à medida que eu fui amadurecendo, eu fui saindo desse lugar de vítima do meu ascendente. Da cara de brava e nossa, meu Deus, que isso atrapalha as minhas relações. Hoje eu entendo que existe uma potência nisso também. Quando uma pessoa tenta me diminuir, me colocar num potinho, e isso acontece com mais frequência do que você pode imaginar, a grande maioria das vezes eu nem retruco mais, eu só olho profundamente nos olhos daquela pessoa em silêncio e deixo ver ela começando a ficar desmontada com o que ela tá falando, com o que ela tá tentando fazer. Ou melhor ainda, tem uma coisa que é muito melhor que isso, é você deixar o tempo agir. E aí ver a pessoa se arrepender amargamente do que ela falou ao seu respeito. Oh, que delícia que é ver isso, hein? Já repararam que isso aqui vai ser meio que uma sessão de terapia, né? Então vamos lá. Uma outra análise sobre esse meu ascendente em câncer me lembra da minha infância. Minha mãe diz que desde que eu tinha 8 anos de idade, eu falava que se eu não fosse engenheira, eu seria pedreira. Ai, que dó da Isadorinha pequenininha falando isso, gente. Mal ela imaginava as coisas chatas que ela ia estudar engenharia. E aí, tentando buscar algumas justificativas para isso, eu tenho algumas teorias que vou explorar melhor no episódio que a gente vai falar sobre carreira e trabalho. Mas nesse que a gente está falando hoje, tem um ponto que eu acho que é legal de trazer. Falta de referência é uma questão na vida, né? Eu sempre tive a veia de comunicação em mim, mas lá em Piracanjuba, quando eu era criança, as profissões que eram vistas como válidas eram medicina, engenharia e advocacia. Olhei para essas 3 opções, pensei, eu gosto de desenhar, eu me dou bem com exatas, não era apaixonada, como eu acho que um engenheiro tem que ser, mas eu me virava ali. E eu poderia ter ido para arquitetura, porque eu gostava muito mais de desenhar do que da parte de exatas. Só que o que eu ouvia da sociedade machista na época era que arquitetura é para os fracos, os fortes fazem engenharia. Gente, imagina uma criança ouvindo isso. Eu queria ser forte, eu queria aparentar forte para os meus pais, para as pessoas que eu me importava. Então eu fui fazer engenharia, né? Grande engano. E aí, depois de 3 anos de faculdade, eu percebi que aquilo não era para mim, abandonei o curso, me mudei para São Paulo para tentar fazer marketing na USP.
E durante os 6 meses de cursinho que eu fiz para isso, foi quando eu descobri o que era astrologia, o que era um mapa astral, e lá fui eu investigar o meu, né? E quando eu fui entendendo o que era esse ascendente em Câncer, com essa Lua e Lilith em Peixes na casa 9, a minha cabeça fez um uou, parece que esse negócio de astrologia tem realmente alguma coisa aí que faz sentido mais profundamente do que eu já tinha ouvido falar a minha vida inteira de eu ser taurina e taurina e taurina, né? Alguns insights interessantes. Essa Lilith conjunta a Lua em Peixes na minha casa 9 naturalmente poderiam ter me levado a um primeiro caminho acadêmico equivocado. Lilith ao lado da Lua que não pega a luz do Sol. Lembra que alguns meses atrás os astronautas foram explorar um ponto específico atrás da Lua? É exatamente esse. E aí ela pode criar meio que um véu, uma neblina, é como se você não enxergasse as coisas exatamente da forma como elas são, além de colocar alguns percalços no meio do seu caminho. Por isso que é tão importante entender o mapa astral. Onde a gente tem Lilith, onde a gente tem Quiron no mapa astral, são temas que, cara, domine. Entenda onde aquilo está na sua vida e trabalhe para melhorar aquilo. Se você se esforça para superar aquilo, você encontra uma força, um poder interior que te engrandece muito. E foi o que eu fui tentar fazer, né? É marketing na USP e não tem plano B. As pessoas falaram que eu era doida. Eu já tinha perdido a data de inscrição do Enem quando isso aconteceu, quando eu resolvi mudar de curso. E eu não queria que meu pai pagasse uma faculdade para mim. Eu sempre estudei em ensino médio, ensino fundamental, em boas escolas. Eu vim de uma família de classe média. Então, na minha cabeça, eu tinha que fazer uma faculdade pública. Não que todo mundo tem que fazer isso, tá, gente? Aí questões internas mesmo. E eu botei na cabeça que eu ia estudar lá. Foi o único vestibular que eu fiz e eu passei. E aí estudar astrologia para conhecer cada aspecto do meu mapa astral virou um hobby, enquanto eu estava no cursinho. Quando eu não estava estudando para o vestibular, eu estava futricando mapa astral. E fiz isso de forma autônoma, eu nunca fiz um curso de astrologia. Cada mínimo aspecto, planeta, signo, trânsito que existia, eu ia futricando, explorando, e ia fuçando mapa de artista, aí comecei mapa de amigos, até que quando eu vi, comecei a fazer atendimentos. Eu jamais imaginei que eu fosse me tornar astróloga, mas cá estamos, 10 anos depois, evoluindo esse trabalho dos atendimentos para um podcast sobre astrologia, do tanto que eu gosto e acredito da ferramenta. E é engraçado, assim, olhar hoje, porque jamais imaginei que eu fosse me tornar astróloga quando eu estava estudando astrologia naquela época, né? Essa casa 9 com a Lua em Peixes e a Lilith lá poderiam facilmente formar uma marqueteira que, enfim, manipula mensagens para influenciar o comportamento das pessoas, mas também tinha uma probabilidade altíssima de uma astróloga nascer ali. E foi exatamente o que aconteceu. Ela veio, teimou e nunca mais foi embora. Se eu reparasse bem, desde criança, essa mini astróloga já estava lá. Eu lembro que eu fiz por 5 anos um curso de inglês quando eu era criança, e a nossa professora maravilhosa, a Eni, uma vez por ano ela reservava uma van para levar a gente para Goiânia. Eu morava em Piracanjuba, né? Ela levava a gente para Goiânia para ir ao shopping e assistir filmes em inglês, treinar nosso inglês, né? Mas também para a gente se divertir, explorar as lojas que tinham, coisas que no interior não eram comuns, ir ao McDonald's. E eu lembro que a grande maioria das crianças ficava fascinada com as lojas de tênis, de roupas ou na praça de alimentação. E todos os anos eu chegava no shopping e eu ia para a mesma lojinha de sempre. Ela se chamava Além da Lenda. Eu acho que hoje existe só no e-commerce. Mas era uma lojinha que tinha cheiro de incenso, tinha aqueles livros com uma vibe meio de bruxa, meio Harry Potter, aqueles penduricalhos de pedra que fazem um barulhinho gostoso, assim, e muitos outros produtos relacionados a esse universo mais místico. Parecia que aquele universo me pertencia, eu passava horas ali, eu me sentia muito à vontade. E hoje eu entendo, realmente me pertencia. Eu nunca me tornei astróloga, eu sempre fui. Eu nunca me tornei comunicadora, eu sempre fui. A menina que interrompia os adultos para contar histórias sempre esteve ali. A menina que fazia trabalhos no ensino fundamental com câmeras de gravar quando
câmeras, vídeos, não era uma coisa de fácil acesso como é hoje, sempre teve ali. A menina que gostava de desenhar sempre teve ali. Eu só não enxergava e não dava atenção àquilo porque não eram coisas que as outras pessoas valorizavam. Eu acho que a gente não sofre por ser quem a gente é. A gente sofre por ficar tentando se encaixar no que o outro fala que você tem que ser, no que o outro fala que tem valor, ou de deixar que o externo dite quem você é, olhando só para sua superfície. Hoje, quando alguém próximo de mim fala que eu sou brava, que eu tenho uma cara fechada, eu respondo tranquilamente: poxa, essa é a única cara que eu tenho, não dá pra mudar, né? Sarcasmo na veia, gente, sem dó. Eu deixo a pessoa sentir o desconforto do que ela tá falando. É legal a gente dar um toque nas pessoas, primeiro, quando você tem abertura, e segundo, quando é algo que a pessoa pode mudar em menos de 5 minutos. Tipo, Mona, você tá com um alface no dente aí, vai lá no banheiro, dá uma olhadinha. Mas minha cara de brava, o que eu posso fazer a respeito? Eu vou fazer um transplante facial? As pessoas que estão incomodadas com a cara de brava vão pagar por isso? Como é que a gente resolve? Complicado, né? Brincadeiras à parte, eu não tiro a responsabilidade que me cabe. Esse ano eu comecei a pesquisar sobre teatro de improvisação. E aconteceu por um motivo específico. Eu estava numa semana ruim no trabalho, eu tinha sido reativa com um diretor que trabalhava comigo, uma pessoa super querida, mas a gente estava num contexto meio desafiador lá e a gente se discordou em relação a um tema. E no episódio sobre carreira vocês vão entender mais sobre esse outro lado meu lado profissional. Eu não tenho medo de pessoas com cargos elevados, eu tenho respeito, né? Respeito a gente nunca pode perder pelas pessoas, mas eu não tenho medo, nunca tive, desde quando eu era estagiária. Culpa da minha Vênus em Ares, lá na minha casa 10, tá, gente? Estou passando um paninho astral aqui pra mim. Mas tinha sido uma semana ruim por conta disso, eu tava me sentindo mal pela forma como eu reagi com ele no que tinha acontecido. E o legal foi que bem nessa semana teve aniversário de uma amiga aqui da ilha, mas que foi lá em São Paulo, e ela tem uma prima que é atriz. E aí, quando eu vi que tinha essa atriz lá, eu comecei a trocar ideia com ela sobre essa ideia que eu estava tendo de teatro para improvisação, contando o que eu estava passando. E aí ela falou: putz, eu imagino que você não tenha controle facial. Eu acho que é essa palavra que ela usou, não tenho certeza. Mas aí ela foi explicando, eu falei, tipo, meu Deus, é isso, sabe? Não tenho. Meu ascendente em câncer, ele repetidamente insiste em demonstrar claramente para o externo o que eu estou sentindo internamente, qual é o sentimento que está se passando dentro da minha cabeça. Eu ainda não consigo ser uma pessoa 100% blasé, sabe? E, puxa, o papo com ela foi muito legal, ela me deu altas dicas, tipo assim, Isa, vai pra frente de um espelho e começa a fazer XPTO, depois você faz isso fora do espelho, enfim. Foi me dando algumas dicas, não treinei nada disso e ainda não comecei teatro de improvisação, mas é uma coisa que provavelmente em algum momento da minha vida eu vou me dedicar a fazer, porque, enfim, não vou ficar eternamente dando desculpa de que minha cara é de brava, que meu ascendente é em câncer e é isso aí, ponto final. O que eu puder fazer para melhorar, eu vou melhorar. Mas também sabendo que não tem milagre na vida, né, gente? Quando eu decidi abandonar a engenharia, em 2016, antes do boom do marketing digital e trocar a civil por esse curso, praticamente todo mundo foi contra. Como assim que você vai trocar a engenharia por um curso desse? Olha onde o marketing foi parar, não é mesmo? Não tá todo mundo achando que é um marqueteiro formado por aí? Pois é. Imagina se eu fosse esperar de novo permissão dos outros ou aval dos outros para me falar que profissão que fazia sentido ou que não fazia sentido para mim. Que bom que fui teimosa, taurina que sou, sustentei isso, estou aqui formada e agora usando os meus conhecimentos em marketing e em astrologia para colocar esse podcast no ar. E isso aqui é só o começo, tá, gente? Tem muitos desenrolares ainda por vir nos próximos episódios, quadros, temporadas, mas eu não vou abrir tudo logo de cara aqui, não. Vão ter que ver os próximos episódios para ver como é que isso aqui vai se desenrolar para não ser um eterno monólogo sobre a minha vida. E não vai ser, tá? Por enquanto a gente tem 10 episódios dessa primeira temporada. Depois disso, a gente vai passar para uma outra dinâmica aqui dentro. Mas o ponto é esse. Imagina se eu fosse de novo pedir permissão das pessoas para me tornar comunicadora, para me tornar astróloga. Eu nunca teria me movido. E eu sou muito grata que eu me movi.
muito grata mesmo. A astrologia não me transformou no que eu sou hoje. Ela me ajudou a lembrar quem eu sempre fui, mas que eu tinha esquecido por conta do barulho externo, das vozes que tentavam me limitar pelo lado de fora. Isso é uma coisa que eu não gosto, é que me limitem. Acho que o maior erro da minha vida não foi ter escolhido fazer engenharia erroneamente, até porque foi essa experiência que trouxe amizades lindas que eu tenho na vida, as amizades mais fortes que eu tenho na minha vida. O erro foi ter acreditado por muito tempo que eu tinha que seguir um roteiro escrito por mãos que não eram as minhas, para me sentir forte, competente ou o suficiente aos olhos dos outros. Que bom que eu fui forte o suficiente para me libertar dessa marra e viver a vida do jeito que eu acho que ela deve ser vivida. Eu tenho aprendido a viver de uma forma muito mais bonita do que eu vivia antes, quando eu seguia o que as outras pessoas achavam que eu devia seguir. Será que você tem uma engenharia aí na sua vida? Me conta.